Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de desenho. Espero que vocês estejam gostando. Hoje nós vamos tratar do projeto arquitetônico. A definição do projeto arquitetônico tanto pode ser como o processo pelo qual a obra de arquitetura ela é concebida, né? Também como o conjunto de desenhos que gera essa obra, que pode fazer com que ela seja executada, tá? Então, esse conjunto de desenhos, que inclusive que é fruto do conhecimento do desenho técnico, é o que nós vamos ver aqui, tá? E é o que nós vamos aprender a representar. Então, quais são esses componentes gráficos? Tá? Todos segundo a norma, a gente está trabalhando aqui com a ABNT, certo? A NBR 6492, vou anotar aqui, porque você nunca se esquece, certo? De onde todos esses conceitos são retirados. A planta de situação é a primeira e mais importante, porque ela mostra a situação do terreno, tá? Na quadra e as ruas que estão adjacentes a ela, tá certo? Essa planta de situação também é conhecida como overlay. Aqui é que a gente pode se informar, por exemplo, quais são as regras que regem o terreno para saber se o projeto foi concebido de maneira correta, tá? Também tem indicação do norte e outras informações podem ser adicionadas aqui também, certo? Quando a gente submete um projeto para um órgão regulador, por exemplo, como a prefeitura, que aprova o projeto para construção, a gente também tem que colocar as informações sobre os cadastros. Qual é o cadastro desse terreno, né? Se ele tem um registro imobiliário. Então, essas informações que também fazem parte da história do terreno também tem que estar contidas nesse desenho, tá? A planta de locação ou implantação, segundo a definição da NBR, eu coloquei aqui locação destacado, porque vocês vão ver que quando a gente for aprender a desenhar, a locação para a gente vai ter um sentido simplificado. Aqui é porque ela deve ser pensada mais como implantação, né? O que é essa planta de implantação? A implantação, ela serve para mostrar como todo o conjunto de prédios ou o prédio, ele está sendo colocado dentro do terreno e como ele se comporta nesse terreno. Então, se houve corte do terreno, quer dizer, se houve terraplanagem, se houve algum movimento de terra, se tem, como são as questões de arruamento, estacionamento. Então, a rede elétrica. Então, como vocês estão vendo aqui na descrição do lado, é uma informação completa para saber como o terreno como o projeto vai se inserir naquele terreno e naquela realidade. Vocês notaram que no projeto, no desenho anterior, que é a planta de situação, é um desenho simplificado, porque basta a gente saber o terreno, o seu tamanho e onde ele está inserido dentro da quadra e dentro de uma porção da cidade. Tanto que a gente sempre retira apenas de uma porção da cidade. E aqui, voltando, numa escala bem reduzida. Quando eu faço a implantação, já numa escala maior, eu tenho que saber como é que vai ser essa implantação, como é que a obra de arquitetura vai conversar com os terrenos vizinhos. Como é que ela se comportou diante do que havia ali, da topografia, né, da vegetação que existia, né? Então, é para isso que serve essa implantação. Tanto que esse desenho, ele só é colocado em projetos mais rebuscados, projetos que são mais específicos, tá? Porque é uma planta que exige uma equipe multidisciplinar, tá? Para ela ser concebida.
A gente vem aqui para a planta de edificação, que é a nossa amada planta baixa, certo? A planta baixa, voltando aqui também para cá, na implantação é onde também a gente vê a coberta, certo? Então, por isso que aqui a gente não está ouvindo falar na planta de coberta, que é a vista superior da edificação, porque esse conceito está colocado dentro dessa planta de locação ou de implantação. Só que a implantação, segundo a norma, é essa planta que traz todas essas informações sobre rua, rede elétrica, hidráulica, movimento de terra, tudo que seja completo para saber como é que a edificação transformou aquela realidade daquele terreno. Já a planta baixa aqui, simples, eu coloquei até uma bem simples para a gente ver, nada mais é do que um corte horizontal. A gente até agora só está vendo desenhos que são feitos com vistas e cortes horizontais. Aqui é um corte horizontal da edificação, certo? E que a gente representa o que está cortado e o que está visto, certo? Esse é o desenho fundamental da arquitetura, porque dele é que nascem geralmente os outros desenhos, né? Mas notem que ele não é necessariamente o primeiro a ser apresentado, tá? E essa medida aqui, às vezes, pode variar, dependendo do tipo de edificação. Se for uma edificação especial que precisa ser mostrada com algum tipo de detalhe, essa altura de 1,50 que vai do piso até o plano que vai cortar tudo. Lembra lá em desenho técnico o plano que cortava? Pode variar, ok? Corte. Aí aqui eu já começo os planos verticais, tá? Que vão mostrar a edificação. Aqui é um plano vertical, em que eu mostro as alturas. Eu estou preocupado com as alturas da edificação, tá? Então, é onde eu vou ver laje, eu vou ver telhado, eu vou ver escada, comportamento de esquadrias. Esquadrias, lembrando, portas e janelas, altura de muro, certo? Em alguns casos, fundações, tá bom? Altura de caixa d'água, desenho de caixa d'água, barrilete, todas essas informações eu posso ter no corte. Aqui é um corte esquemático, viu? Em nome de Jesus, vamos trabalhar e pensar nisso, tá certo? Quanto mais complicada for a edificação ou ela tiver mais detalhes, maior deve ser o número de cortes, ok? E necessariamente a gente deve pensar em cortes, principalmente passando pelas áreas que são de cozinha, de banheiro, né, para mostrar mais detalhes. Aqui eu tenho a fachada, que na verdade é uma vista, mas também é obtida a partir de um plano vertical. Agora, observem que tem uma diferençazinha aqui, tá? Ó. Fachada é a vista externa, certo? Cuidado de ser pegadinho. Um dia você for fazer concurso, se ligue, tá? Quando você acertar essa questão aqui, você diga obrigada, professora, e chore bem muito. Fachada é vista externa da edificação, tá? E ela pode ser trabalhada do jeito que está aqui, toda linda, maravilhosa, com texturas, para indicar materiais, né? Ou não. E as elevações que são planos internos. Geralmente essas elevações acontecem para mostrar detalhes, ok? E os detalhes ou ampliações são pormenores de alguma parte da edificação que é feito para ajudar na construção, ok? Aí vamos aqui às fases do projeto. São 4 fases. A primeira é o programa de necessidades. Na verdade, aqui não envolve nem desenho. É quando a gente faz, na verdade, uma listagem, fluxogramas, colocando quais seriam os componentes daquela edificação. Se a gente for fazer, por exemplo, um hospital, então, um hospital é bem difícil, né? Vamos pensar em outro. Eu vou fazer um escritório.
escritório de arquitetura, que é bem simples. Aí eu penso, não, eu preciso ter o quê? Uma recepção, eu preciso ter uma sala para os estagiários, tá? Às vezes o povo diz que é a pior parte, mas tem que ser a melhor, que é onde se trabalha, né? Uma sala para os estagiários, que é uma sala de trabalho. Tem que ter o escritório do arquiteto, que é onde ele recebe os clientes, né? Pode ter, de repente, sou rica, quero ter uma sala de vídeo, que é onde eu posso mostrar os projetos de uma maneira melhor. Tem que ter banheiro no meu escritório e um banheiro único aqui para servir a recepção e a sala dos estagiários. Isso é um programa de necessidades. Eu estou dizendo aqueles cômodos que eu preciso. Em resumo, é praticamente isso. Só que eu começo a ir atrás, por exemplo, dos elementos que interferem na construção. Então, são códigos de obras, são normas que vão interferir na construção do meu possível objeto. Junto disso, é como se eu fosse começando a apurar material para saber se eu posso fazer o que eu desejo, o tamanho do que eu posso fazer o que eu desejo. E junto desse programa de necessidades, a gente também começa a fazer um ajuste para saber que cômodo pode ficar perto de que cômodo, tá? Então, essa é uma parte mais ligada a quem vai começar a projetar. Tá? O estudo preliminar. Essa parte é a parte em que já se começou a ter uma noção e uma ideia física de como vai ser o objeto de arquitetura. Então já se começa a preparar os desenhos para entender qual é o objeto que vai ser mostrado. Só que nessa versão, é a versão que geralmente vai ser entregue a quem? Ao cliente, que é leigo, né? Que a gente pode pedir, por exemplo, uma consulta prévia para saber se ele está dentro da legalidade dos órgãos que aprovam esses projetos. Então, aqui a gente tem que pensar, sobretudo, em produzir desenhos que sejam fáceis de ser entendidos. Mas veja que os documentos que são falados aqui já são documentos que a gente considera até para um projeto mais de um nível mais alto, né? De um nível que já seja mais elaborado. Então, aqui já tem que ser a situação, ela é imprescindível, porque ela diz onde o terreno está. Ela diz qual é a orientação do norte do terreno. Então, a gente vai saber regime de vento, vai saber para onde é o poente. Então, a situação é imprescindível que ela exista, tá? E planta, corte e fachada para saber qual é a cara disso, né? O cliente vai ter isso. Geralmente, quando a gente trabalha para o cliente, esses desenhos às vezes são substituídos por uma maquete, que o cliente vai entender melhor. A planta ela é insubstituível porque ela mostra, mesmo para um leigo, como vai ser aquele desenvolvimento do projeto que ele pretende fazer, tá? E esse memorial justificativo, isso dificilmente na prática é feito num projeto de estudo preliminar, nessa fase de estudo preliminar, que é a segunda. A terceira já é a fase em que nós trabalhamos, é a fase em que a gente concebe os projetos e faz os nossos contratos, certo? É a fase em que a gente envia para os projetos complementares, é a fase que a gente já envia para os órgãos. É sempre bom, inclusive, ter uma certa antecedência com os projetos complementares para que a gente possa fazer alterações, certo? Com o engenheiro eletricista, com o engenheiro civil, para que a gente possa fazer alterações e o anteprojeto não sofrer alterações na obra. Ok? Então, o anteprojeto ele já vai ter uma lista maior de documentos solicitados, isso segundo a norma, porque aqui ele já está preparado para ir para a obra, né? O ideal, no mundo ideal, seria que não se construísse com anteprojetos, tá?
porque o anteprojeto ainda se acredita que possa haver modificações, tá certo? Então, aqui, estrutura está definida, instalação está definida, mas ainda pode haver alterações, inclusive porque se nos órgãos oficiais houver alguma alteração também, ele precisa ser alterado. O ideal é que ele não fosse utilizado para ser construído, mas no Brasil, a maior parte dos projetos, inclusive os oficiais, são construídos com anteprojetos, infelizmente. É por isso que existe tanto redesenho, existe tanta alteração de orçamento, tá? Por quê? Porque às vezes uma alteração acaba acontecendo e não estava prevista. Porque o ideal é que exista esse último projeto aqui, que é muito difícil de acontecer, que é o projeto executivo, que é quando ele está finalizado. O projeto executivo existe bastante quando a gente faz decoração de interiores, porque ele vai realmente finalizado e acabado para a obra, para ser executado, tá? Então, o projeto executivo, ele não dá margem a alterações, só se for realmente alguma coisa grave. E ele também traz coisas que são fundamentais, né? Como os detalhes construtivos, certo? Além de documentos que são importantes, como esse memorial justificativo, que é uma explicação teórica de todo o conjunto arquitetônico, certo? Discriminação técnica. Então, esses projetos que são preparados dessa maneira, eles estão completamente amarrados, né? Fechados. Então, é muito mais difícil que haja alguma alteração diante do que está apresentado neles. Vamos aqui agora, finalizando, os meios de execução dessas que a gente pode usar nessas fases e também para fazer os nossos componentes, tá? A gente tem 3 que vocês já estão sabendo. Desenho à mão livre, tá? Que a gente pode usar no começo para fazer programa de necessidades, também para esboçar, ok? Instrumentado à mão, que se fazia tanto estudo preliminar quanto anteprojeto. A norma ainda fala nisso, porque a norma não foi atualizada. E o informatizado, que hoje é usado para tudo neste mundo, porque inclusive muitos profissionais já usam as maquetes eletrônicas desde o começo do estudo para mostrar com mais veracidade os projetos aos clientes, ok? Então, esses 3 são possibilidades, tá? Entendam, todos têm importância, porque às vezes você não tem o software à mão, por exemplo, para mostrar uma ideia ao cliente. Então, você precisa dominar o desenho à mão livre, sim. Como é que você expressa uma ideia, né? O desenhista, o projetista, ele precisa expressar a sua ideia, ó, desenhando, né? Porque informatizado ou instrumentado, você pode até pagar alguém para fazer para você, mas expressar a sua ideia, você não vai conseguir pagar alguém para fazer para você, ok? Aí vamos ao nosso exercíciozinho. Vamos fazer aqui um exercíciozinho de criatividade. Vamos dizer que você vai fazer sua casa. Agora, seja criativo. Pense se você quiser ser uma pessoa contida, uma casa simples, ou então você quer fazer, ficou rico, mas não faça a casa de Gustavo Lima não, viu? Uma casa mais simples e tal. E o que é que você vai ter que fazer também? Você vai fazer esse programa de necessidades, que você já deve, espero que você tenha entendido como é, e você vai fazer uma coisa que é importante, que é ir colocando quem deve ficar perto do quê. A cozinha fica perto do banheiro. Será? Acho que não, né? Então, o quarto, eu quero que meu quarto fique perto do escritório que eu fiz só para mim, né? Ou então eu fiz um estudo de música, pronto, quero, né? Fiz um cinema, quero que fique perto do meu quarto também. Meu Deus, eu sou megalomaníaca, só quero as coisas perto do meu quarto, tá? Então, vai ter uma sala, mas eu não quero que fique perto dos meus quartos.
né? Então, você vai aprender a fazer esse joguinho também, tá? Então, o primeiro exercício é que você faça um programa de necessidades para sua casa, pode ser dos sonhos, pode ser do pesadelo, de repente você está triste, quer fazer uma casa horrorosa, mas não faça uma casa massa, né? E aqui você vai procurar lá na norma, ó, 6492. Qual deve ser a escala adequada a cada projeto, fase do projeto arquitetônico? Por que eu estou perguntando isso? Porque você viu que os desenhos pareceram que eram os mesmos. É planta, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tudo mesmo. Mas, na verdade, a escala muda, né, para fazer esses desenhos. E também o nível dos desenhos também muda, viu? Para fazer cada parte, cada fase dos projetos, certo? Então, quando você está no estudo preliminar, não é o mesmo tipo de planta que você faz no projeto executivo, tá certo? Nem é o mesmo tipo de escala, tá? Então, vamos fechar essa curiosidade partindo e olhando lá na NBR, ok? Isso aqui você anota também, tá, queridos? Então, fiquem em paz. Espero vocês na sexta para tirarmos as dúvidas e eu repassar aí o formulário para vocês fazerem as suas anotações. Grande beijo, fiquem em paz. Um abraço. Dúvidas pelo WhatsApp até a gente poder tirar ao vivo, beleza?